Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Após uma merecida pausa para férias, está de regresso o Poesia Sem Fronteiras, o programa que à primeira quarta-feira de cada mês, depois das 6 da tarde, traz a paixão pela palavra, pelos livros e, naturalmente, pela poesia aos estúdios da Sintonia. Regressamos com energias renovadas, se bem que ainda sem uma das nossas comissárias residentes, a Maria Mar, ainda não está connosco, mas na edição de novembro, de certeza que já estará aqui nos estúdios. Temos connosco a comissária residente mais veterana daqui da Rádio Sintonia, Isabel Leite. Isabel, bem-vinda aos estúdios da Sintonia. Obrigada, Filipa. Bem-vindos todos. Muito bem. E temos também um convidado muito especial, João Rasteiro, poeta e ensaísta, que veio diretamente de Coimbra até Santa Maria da Feira. João, bem-vindo também aqui aos estúdios. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito bem. A Isabel é que fez o convite. Isabel, o que é que tu esperas? Éramos para ter outro convidado, surgiu aqui um imprevisto, mas esse convidado depois vai cá estar. Vai cá estar noutra altura. Exatamente. O que é que eu espero? Eu estou muito honrada. Nós estamos honradas com a presença de um escritor tão famoso, de um escritor, de um poeta, com tantos galardões. Nítido exagero. E nós ficamos assim numa dimensão de gratidão. Obrigada, João Rasteiro. Obrigada por nos enobrecer este encontro mensal de poesia. Claro. Vamos aprender, vamos conhecer e vamos dar a conhecer. Sim. Obrigado. É sempre um prazer tudo o que tenha a ver com a poesia, apesar de 20 e tal anos depois do primeiro livro publicado, é natural que haja momentos de algum cansaço e alguma saturação, de por vezes pensar, mas porquê é que a poesia não me larga um bocadinho? Mas já poderemos com calma explicar que eu tenho inclusive um método que não é muito usual de escrita, e portanto não quero dizer que às vezes ela realmente não me deixa um bocadinho em paz, porque deixa. Mas reformulando o que estava a dizer, é sempre um prazer desde que possa participar nestas conversas, nestas leituras. Sim. O objetivo é termos aqui também uma conversa descomplexada sobre poesia, perceber também o que é que nos move aqui nos estúdios da Sintonia, também como é que podemos contagiar outros com esta paixão pela palavra acima de tudo. João falou que há cerca de 20 e tal anos começou esta caminhada pela poesia. Eu quero recuar no tempo até essa altura. Como é que foi este encontro com a palavra? Como é que se deu? Ora bem, teremos que ainda recuar muito mais. Muito bem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu nasci numa aldeia a 12 km de Coimbra, eu sou de concelho de Coimbra, mas de uma aldeia chamada Amial do Campo, e nasci alguns aninhos, poucos, mas alguns aninhos antes do 25 de Abril, e uma aldeia a 12 km de Coimbra antes do 25 de Abril era como se estivéssemos a falar hoje de uma aldeia a 60 ou 70 km de um centro urbano. O que significa que era uma diferença social, cultural, económica, de visão, de sonho, absolutamente indescritível. Só que aconteceu algo extraordinário, que foi quando eu entrei para a escola primária aos 6 anos, eu e alguns dos meus colegas, não fui só eu, tivemos a oportunidade de nos inscrever numa coisa chamada Biblioteca Itinerante da Gulbenkian. Nós tínhamos a delegação de Pombal, que uma vez por mês corria às aldeias dos Campos do Mondego, proporcionando a que todas as pessoas, desde crianças a adultos, e muitos adultos naquela altura, fossem a requisitar 6 livros, que depois, no mês seguinte, entregariam e levariam mais 6. E para mim foi uma revolução total, ou seja, se é certo que a maior parte dos meus colegas, mais ou menos com alguma periodicidade, se foram afastando, eu deixei de frequentar a Biblioteca Itinerante da Gulbenkian quando as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian deixaram de funcionar. E, portanto, eu aos 15, 16 anos, praticamente os grandes clássicos russos, franceses, alguns americanos, eu tinha lido tudo. Mas estamos a falar sobretudo da ficção. Ok. A poesia mais tarde? Surge muito mais tarde. Eu posso dizer que com os meus 18, 19 anos arrisquei os primeiros escritos, não de poesia, mas de pequenos contos, mais ou menos numa onda daquilo que poderíamos designar como contos do fantástico, com muita influência de um escritor francês muito lido na altura, mas que hoje praticamente ninguém lê, ninguém conhece, chamado Michel Tournier, e que tinha um tipo de escrita desse género, e portanto eu comecei a escrever coisas que desapareceram, embora eu
tenha a fé que na casa hoje fechada dos meus pais lá na aldeia, isso estará lá em alguma gaveta, em alguma fresta que eu não sei. A poesia só muito mais tarde. Eu quando fiz o 12º ano, embora o meu sonho fosse a universidade, eu não pude ir para a universidade porque os meus pais não tinham posses, fui trabalhar, e aos 22 anos e 8 meses, sem falhar, eu entrei na Câmara Municipal, onde estou até hoje. Câmara Municipal de Coimbra. Na Câmara Municipal de Coimbra. Só com os meus 30 anos é que eu tive novamente possibilidade, como trabalhador estudante, de ingressar na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E é por essa altura que a poesia me surge assim um bocadinho surpresa, sem contar, ou seja, alguém me alertou, tu gostas muito de ler, mas também de escrever algumas coisas. Alguns amigos diziam, tu já tens a mania que escreves alguma coisa, e eu não escrevia nada de jeito, a verdade é essa, mas há um grupo na Faculdade de Letras, um curso, não é um grupo, um curso livre, intitulado Oficina de Poesia, aberto a toda a comunidade, desde estudantes e não estudantes. Porque é que não vais lá perceber o que é que se passa? Pode ser que te interesse, tu gostas tanto dessas coisas. E eu, um bocadinho a medo, fui. E realmente, a partir daí, foi a explosão. Porquê? Porque essa oficina de poesia livre, dirigida pela professora Graça Capinha, baseada muito nas técnicas poéticas e de escrita poética da Language School, um conceito de poesia norte-americano, revolucionaram completamente a minha maneira de ver, de sentir, de olhar o que era, sobretudo, a poesia. E então aí a poesia começou a entrar em mim, algo que eu não tinha pensado nos primeiros escritos, em que arrisquei, muito baseado nas leituras permanentes que fazia desde criança. Exato. Tenho muita curiosidade sempre, não sei se a Isabel quer... isso, o que é que aconteceu aí para fazer esse clique? O que é que aconteceu O que aconteceu foi que aquele curso era sobretudo um curso com técnicas e trabalho sobre a poesia e não sobre a literatura em geral. Okay. Era sobretudo sobre a poesia, não sobre a ficção. E, portanto, eu nos primeiros tempos, nos primeiros momentos, era a poesia, eu comecei a tentar perceber se encaixava ali, o que é que aquilo me dizia, se aquilo chamava por mim. E começou. Mas começou não só a chamar por mim, como das poucas coisas que eu tinha na cabeça, alguns poemas de Camões, alguns poemas de poetas portugueses do início do século XX, um ou outro até do final do século XIX, quer dizer, que nada tinha a ver com aquilo que estava ali em cima da mesa. Eu percebi que aquilo era um outro mundo, era uma outra coisa. Sim. E realmente agarrou-me de tal maneira que eu não consegui mais parar e fez com que, passado um ano de estar no curso, a meio do curso, eu entro na universidade, definitivamente, aquele sonho concretizou-se. Passado uns 6 meses, portanto um ano e meio de iniciar o curso, eu arrisco publicar um pequeno livro, porque um dos participantes no curso tinha uma pequena editora, o meu amigo Jorge Fragoso, também poeta, escritor. E a partir daí estamos aqui hoje a falar com cerca de 25 livros publicados. Exato, e vários prémios literários também arrebatados, eu não vou enumerar todos, são vários, mas por exemplo, apenas para os nossos ouvintes terem uma ideia, o Prémio António Pina, em 2013, o Prémio César Valejo, em 2020, o Prémio Literário Natália Correia, em 2023, o Prémio Ulisses, em 2024. São apenas alguns dos galardões que o João venceu assim nesta carreira literária. Mas eu tenho muita curiosidade sempre de perceber, e o João disse que tem um método de escrita diferente de outros escritores, interessa muito perceber de que forma é que a palavra motiva este processo de escrita e depois como é que é feito. Isto depois as pessoas variam muito, há pessoas que dizem que é quase uma compulsão. Como é que funciona com o João? Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de assinalar algo importantíssimo e que me causa perplexidade quando aparentemente, de forma mesmo que subreptícia ou disfarçada, ouço alguns escritores e poetas dizerem que leem pouco as obras dos seus companheiros de estrada, sobretudo com a desculpa que não querem ser influenciados. Contaminados. Contaminados e influenciados.
E isso para mim é tão risível que eu não consigo entender, porque eu só continuo a escrever porque continuo afincadamente a ser, se não digo cada vez mais, pelo menos, como sempre fui, um grande leitor. Se eu não fosse um grande leitor, eu não conseguia continuar a escrever. Porque estagnava também, não é? Estava sempre a escrever o mesmo. Mesmo agora, nós provavelmente, quando se tem 20 e tal livros, como eu tenho publicado, é possível que eu não tenha, neste momento, sequer o distanciamento para perceber que alguns destes livros, provavelmente, se não tivessem sido editados, não se tinha perdido nada. Mas, então, se está a escrever permanentemente e não se lê praticamente nada, eu não consigo perceber o que é que as pessoas acham que estão a escrever. O que é que pensam que estão a escrever. Isto, portanto, para dizer que eu leio afincadamente, avidamente, sobretudo poesia, porque não tenho já o tempo que eu gostaria de ter para ler ficção. Eu leio ficção sobretudo nas férias. Guardo a ficção para ler nas férias. Eu adoro ler ficção também. Mas leio avidamente poesia e leio avidamente poesia contemporânea portuguesa. Muito bem. Bom conselho. Depois o método de escrita. Eu sei que isto varia muito de pessoa para pessoa, embora nós tenhamos de perceber que essa variação, quando falamos de escritor, estamos a falar de um ser humano. E muito daquilo que é a forma de escrever tem que ver com a forma de ser dessa pessoa no dia-a-dia. Se é ansioso, se não é ansioso. Nós estamos a referir à escrita, mas no fundo a escrita é apenas mais... influenciada também pela própria pessoa. É fundamental, que é o que a própria pessoa é. Então quem é o João? Para percebermos qual O João é tipo uma pessoa que tem momentos de uma calma que pode parecer para algumas pessoas até irritante, como tem outros momentos de uma ansiedade extremamente acentuada. E, portanto, se há pessoas que aparentemente têm que escrever quase diariamente qualquer coisa, mesmo que depois deitem fora ou voltem a reescrever, como quase todos fazem, porque as pessoas, quando veem um livro cá fora, pensam que aquilo saiu quase de rajada. E na maior parte dos casos não é assim, não é? Sim. Na Há maior muito parte suor dos casos, trabalho. os escritores, os poetas, mexem tanto naquilo que escrevem que provavelmente a versão que sai já não é a melhor versão daquelas que eles no processo atingiram. De depuração. Exatamente. Se calhar chegaram a um ponto que já estava aquilo que podemos determinar como o ponto exato, ainda se foi mexer mais e aí já se estragou. Mas nós não estamos sempre com aquela ânsia que se está a mexer para melhor. Como essa ânsia resulta em publicar mais, porque achamos que estamos sempre a escrever melhor. E muitas das vezes, alguém que tem muitos livros, um ou dois do princípio, nunca mais se volta a escrever tão bem como naqueles livros. Outras pessoas não, outras pessoas chegam ao seu melhor após muito trabalho, enfim. E eu tenho a ideia que há muitos escritores que depois de escreverem e passado alguns anos já não conseguem olhar para obras que se foram lançadas há alguns anos porque há aquele sentimento de autocrítica do género, entretanto evoluí e já não vou voltar àquele sítio. Não vamos ao exagero de haver escritores que durante algum tempo não querem que seja referido na sua bibliografia uma ou outra obra. Querem simplesmente apagá-la. Ao ponto de até o nosso Nobel, José Saramago, até quase ao fim, o seu primeiro livro, ele não o queria referido na bibliografia. Como se, para o bem e para o mal, quando nós chegamos ao fim de 10, 20, 30 livros, para chegar aí tivemos que começar pelo primeiro. E, portanto, é um caminho e estar a retirá-lo. É certo que olhar para os meus textos antigos e olhar para eles com alguma, desculpem o termo, urticária, significa que eu continuo com a ideia de que agora é que estou a seguir o caminho que sempre ambicionei. Sim, mas consegue esse distanciamento de não se autopenitenciar, não é? Porque há alguns escritores... Não quer dizer, no entanto, por exemplo, em 2021... a Porta Editora publicou então uma antologia da minha poesia intitulada Ofício. Eu, na verdade, inicialmente, quando comecei a preparar a antologia, hesitei por breves momentos se o primeiro e segundo livro deviam ser abordados na antologia, e depois realmente pensei, e bem, que não fazia sentido abdicar do início, porque para chegar aqui o início foi aquele.
No entanto, ainda assim, em 2 ou 3 textos dos 2 primeiros livros, eu fui mexer um bocadinho, adaptá-los um bocadinho àquilo que eu acho que é a minha escrita agora. Claro. E se calhar, ou provavelmente, até poderei ter feito mal em fazer isso. Mas ainda bem que, apesar de tudo, mesmo que possa, num caso ou noutro, fazer mal, eu tenho essa ideia, porque significa que eu acho que é agora. Porque se eu achar que não devo mexer no que fiz há 20 anos, porque aquilo está bem, então o que é que estou a escrever agora? Não vale a pena, não é? Claro. Portanto, pode ser uma ilusão, mas ainda bem que essa ilusão existe. Agora, acredito, quando for publicado o meu último livro, se alguém olhar para o conjunto de livros, como se olham para alguns grandes escritores, eu, por exemplo, não tenho dúvida em olhar para poetas como Sofia, Eugénio, Ramo Rosa, etc., em que, na minha ótica, alguns dos livros que eles publicaram, se eles não os tivessem publicado, não havia problema nenhum. Porque sinto que eles, em alguns livros, continuaram a escrever o mesmo, embora aparentemente tivessem ali um bocadinho a dar a volta ao que estavam a escrever, mas era mais do mesmo. Provavelmente vão sentir o mesmo quem olhar para os meus livros, que eu tive livros que continuei a escrever o mesmo que não tivesse essa percepção, não é? Sim. Mas eu acho que ninguém deve renegar aquilo que faz. Pronto, pode-se mexer um bocadinho, há pessoas que... Claro, uma antologia é um texto que é diferente daquilo que se chama poesia reunida. Poesia reunida significa que tu publicas tudo o que editaste. Enquanto uma antologia, eu tenho aqui principalmente os últimos livros nesta antologia que publiquei os últimos, até à data de publicação, em 2021, estão na íntegra. Mas a maior parte dos livros está a seleção de poemas. Uns selecionei 8, noutros selecionei 10, noutros selecionei 6, etc. Não é? Isso é antologia, não é poesia reunida. Mas não consigo, apesar de tudo, olhar para alguns textos e não tentar lá mexer um bocadinho, dar assim... Porque é essa a ânsia de que quer que as pessoas leiam aquele texto como se eu o tivesse escrito agora. O que, por vezes, é um bocadinho ilusão do próprio autor, não é? Claro. Vamos falar daqui mais sobre também o processo do João, também alguns livros que editou, também queremos saber o que é que o futuro poderá reservar nesta carreira literária, mas proponho que demos ritmo aqui à nossa conversa, ou seja, vamos servir os nossos ouvintes com um bocadinho de poesia e vou desafiar já o nosso convidado a escolher um poema. Eu vou ler então um poema, porque surgiu aqui na mesa, no início, ou mesmo... Antes de entrarmos no ar. Antes de entrarmos no ar, o nome, que continua a ser um autor, nos dias de hoje, ainda muito difícil para a leitura de muita gente. Sim. Mas que eu, como outras pessoas, consideramos realmente, provavelmente, o maior poeta português depois de Fernando Pessoa. Estou a falar de Herberto Helder. E, portanto, este poema, que simultaneamente é uma homenagem, sobretudo à minha mãe, mas que é uma homenagem também simultânea a Herberto. O poema intitula-se Não sei se Deus existe. Força. Não sei se Deus existe. Ora quero acreditar que sim, ora me parece absurda a sua existência perante a extrema violência do mundo. Eu, pessoalmente, curvo-me cada vez mais a aceitar que o cosmos não possui princípio nem fim. Apenas o perfume das estrelas verdes e das estrelas secas, e talvez uma mariposa submergida no véu do universo. E aí, nos olhos desabitados das crenças, nas fontes abandonadas da Fiusa, aí, no princípio eram as mães, e o fim chega sempre com o fim das mães. Em verdade, ignoro qualquer benévolo raciocínio para colocar em causa qualquer destas duas ideias. Prefiro surfar numa estrela cadente e, como Herberto, pensar que a cintilação das mães é o terno júbilo azul que escora as auroras boreais do poema, e, como elas, ser o canto da ave que alvorece cego. As manhãs começam logo com a morte das mães. Ainda 8 dias antes lavavam os cabelos em alfazema cozida. Ainda 8 anos depois os cabelos irrepetíveis. Todas as luzes da terra abertas em cima delas. E então a gente enche a banheira com água fria até ao pescoço. E tudo brilha na mesma. Brilha cegamente. Herberto. Não sei mesmo se Deus existe. O verbo é a palavra original e indecifrável. O dom que perdemos cegamente de perseguir. Nas manhãs,
Só as mães atravessam as horas obsidentes e súbteis, atentas ao que ocorre no sopé da montanha. O meu corpo será sempre onde a minha alma tem morada. No vento, no viço da noite, ainda sinto a carícia dos teus cabelos cheirando a alfazema. Peço somente para nunca olvidar o dia da nossa cisão, quando fizemos a promessa de nunca deixar morrer o brilho da macieira. Obrigada por esta partilha, foi intenso. E Isabel, eu ia-te passar a palavra, mas eu vou dizer de seguida, até porque temos aqui coincidências. O Herberto Helder também é para mim um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. Não percebo também alguma hostilidade que existe em relação a ele. Para mim, pronto, é assim uma coisa extraordinária. E eu trago mais uma vez Filipa Leal, que gosto também muito de uma poeta contemporânea, uma poeta nova, com muito talento também. E ela tem um poema interessante, muito interessante, que se chama Os Meus Primeiros Passos em Volta e que interpela o Herberto Helder também. E diz assim: Amo devagar o poeta que tem um cão que tinha um marinheiro. Pergunto-me se o poeta terá 5 dedos de cada lado como eu. Pergunto-me se o cão algum dia se fez ao mar, depois da morte do marinheiro. Pergunto-me se envelhecer é sair de casa com os olhos contentes de pão e açúcar e chegar atrasado, anos depois, ao fim. O luto, Herberto, não o luto do cão, o meu. O luto em Lisboa ou no Porto, o luto em Israel ou na Palestina, o luto é igual, deve ser igual, na tua rua e na minha. Ouve, Herberto. Era Dia Mundial da Poesia. Eu tinha ido ao cabeleireiro. Vesti-me de preto e calcei aqueles sapatos de tacão alto. Eu ia de cabelo esticado. Eu ia maquilhada e feliz. Ia de preto, mas ia-me esquecendo da morte. Aos 33 anos, eu ia imortal. Quando o telefone tocou, como nos filmes, disseram-me que era urgente. Estava a 20 minutos de subir ao palco com o meu poema, mas era urgente. Estava a 20 minutos do fim da minha juventude, porque era urgente. O luto, Herberto. Tão urgente que só pode ser mentira, ou ficção, ou poesia. Todos estão vivos naquele dia e ninguém há de morrer se levamos sapatos de tacão. Não é possível tanta inabilidade para a corrida. Não é possível tanta falta de mãe. Se eu quisesse, Herberto, enlouquecia. Por isso, hoje venho apenas perguntar-te se o teu cão se fez ao mar. Diz-me que ele se fez ao mar. Filipa Leal. Obrigada. Uma grande Filipa. interpretação. Interpelação também aqui ao aproveito Herberto. só para um comentário, como Sim. outro qualquer. Eu, em 2009, fui convidado pelo diretor de uma célebre revista de poesia colombiana, chamada Arquitrabe, a organizar uma pequena antologia de poesia portuguesa contemporânea. Duas curiosidades: a Filipa integrou, ainda jovenzinha, essa antologia, a meu convite, e curiosamente, porque também uma das condições era que nenhum dos poetas tivesse mais de 50 anos na altura, o poeta mais velho dessa antologia é hoje o nosso cardeal José Tolentino Mendonça. Que é outro grande nome da poesia portuguesa. Também gosto muito da poesia que ele escreve. Isabel, o que é que tu nos trazes? Olha, eu trago o João Rasteiro. Muito bem. Pois tinha que trazer, não é? E eu devo confessar, o João é um poeta acima da média. Acima da média. Um poeta difícil para a maior parte das pessoas como eu, comuns, que não sabem de poesia o quanto deveriam. Por isso, quando eu conheci o João Rasteiro no célebre encontro com o Luís Osório, obrigada ao Luís Osório e àqueles encontros que ele fez pelo país, aquelas digressões maravilhosas, eu tive necessidade de ir procurar a sinopse do seu livro, eu confesso. E então, quando aparece ali a sinopse redigida pelo júri do Prémio Literário Natália Correia, eu disse, meu Deus, nós estamos perante um português de grande sabedoria.
E diz assim a sinopse deste livro, que se chama Sardual, galardoado com o Prémio Literário Natália Correia em 2023. Desculpa interromper, aproveito para dizer que Sardual, muitas das pessoas me perguntaram se eu tinha alguma coisa a ver com o Sardual que fica em Alto Alentejo. Sim. Ribatejo. E eu disse não. Não? É isso. A minha aldeia, como muitas aldeias, provavelmente naquela altura, era dividida internamente, nomes não oficiais, era voz corrente entre o povo, 3 ou 4 zonas da aldeia que tinham nomes específicos. Sim. E, portanto, a zona onde está situada a casa dos meus falecidos pais chamava-se Sardual. Portanto, este livro é sobre a minha infância, ou sobre a memória que a memória me traz da infância. Sim. E Sardual é a metáfora do local, do meu chão. Ok. E já agora, o poeta vai buscar outros bocadinhos de outros poetas, em todas as páginas aparece aqui o Camões, a Sofia, uma série de... Isso é uma coisa interessante porque supostamente eu ultimamente, para não continuar a criar esse burburinho, tenho aos poucos nos livros mais recentes já muitos poemas em que não tem aquilo que nós chamamos epígrafes. Sim. Okay. Mas normalmente parte-se do princípio que o poema que tem uma epígrafe foi escrito a partir dessa epígrafe, ou que essa epígrafe indicou o caminho para escrever o poema. Exato. Eu normalmente, curiosamente, e contrariamente ao que muita gente pode eventualmente pensar, Sim. a maior parte das epígrafes dos meus poemas são colocadas a posteriori. Okay. O poema não teve nada a ver com essa epígrafe, só que eu quero, sobretudo, enaltecer os poetas que eu admiro, os poetas que eu leio, sem qualquer problema, como já referi anteriormente, Sim. que eventualmente alguns deles me possam influenciar. Porque há pessoas que, inclusive, se for preciso, até escrevem alguns poemas a partir de outros poemas, o que é a coisa mais natural de acontecer, mas nem escrevem, nem colocam lá uma epígrafe para as pessoas não perceberem que ele foi influenciado e que escreveu a partir, quer dizer, isso é risível. Mas eu, por acaso, volto a referir, a maior parte das minhas epígrafes são colocadas a posteriori. Muito bem. Muito bem. E Isabel. gostei especialmente deste, que no final termina com, entre aspas, com o... outro poeta, o António Manuel Pires Cabral, e eu acho isto uma maravilha. Mostra-nos um bocadinho que se chama epígrafe, ok? E depois vai buscar frases maravilhosas a outras pessoas. E eu vou ler este que eu gostei muito, muito, muito. Grande poeta, grande escritor, neste momento, sem dúvida, um dos grandes escritores portugueses, o A.M. Pires Cabral, o António Pires Cabral. Pires Cabral. Pronto, é esta riqueza que nos traz este programa. Nós vamos ouvindo nomes e vamos, quem quiser, não é? Vai buscar um bocadinho mais, vai beber um bocadinho mais da poesia e é esta a riqueza. Obrigada pela riqueza que nos traz. E eu vou ler este que eu gostei muito, que é Na Antropofagia do Sardual. Há palavras que nós temos que ir ao dicionário. E eu acho isso também muito bom. Era o que eu dizia muitas vezes aos meus alunos. Ainda bem que há palavras estranhas e que nos fazem ir ao Google, ao dicionário. E diz assim: é esta a minha memória, o meu mistério. Sentar-me à beira de um rio branco, luminoso, quando o coração ambula como uma concha. Abrir-me, enunciar-me pelas cinzas do fogo, despertar assombrosamente nos baldios. Que gotejo na antropofagia do Sardual, brota agora pungente de cada palavra memória. Ó corpo esmagado na fratura de um coração, em ruelas de melancolia desnudada, ó assídia por onde se ocultam as crenças dos dias. Sou o corpo vendado, só de dentro e por fora me deixei em abismo encoberto no nevoeiro, uma bruma em que se consumiram os amieiros. O Sardual ainda é aquele lugar oculto no nevoeiro que me lambe por dentro como uma gata lambe os filhos por fora.
na ausência que espera por mim. Que lindo bocadinho do Pires Cabral. Obrigada. Ai, gostei Eu é que muito. agradeço. Gostei muito. É muito visual também essa reta Amieiros final do... é a árvore típica da aldeia, Sim, sim, sim. que nunca, não há certeza porque é que a aldeia se chama Amial, mas uma das explicações, e que pode ser verosímil ou não, é a predominância do amieiro nos campos do Mondego, ali naquela zona. Sim. Portanto, amieiros, amial, mas há outras explicações, mas nenhuma há certeza, mas essa é uma possibilidade. Portanto, eu utilizo muito na poesia, ou em alguns poemas, até em alguns contos, os amieiros, sempre com essa referência ao local, ao Aquele chão, lugar, à infância. aquele Exatamente, chão, muito exatamente. bem. E retomando a nossa conversa, até gostava de perceber, porque é outra das coisas também que me deixa bastante curiosidade, é onde é que se vai buscar inspiração para escrever, ou como é que se pensa, como é que se consegue arquitetar um livro, no fundo. A poesia pode estar em tudo e tudo pode nos inspirar para escrever, João? De alguma forma sim, mas precisamente até porque este meu entrar definitivo e quase sem capacidade de resistir na poesia foi através muito da influência da escrita poética do Language School, da técnica da Language School. Há algo que muita gente também não gosta de ouvir e que eu vou dizer. Se é certo que tudo me pode fazer escrever, eu não tenho, independentemente da qualidade que possa resultar do texto, eu não tenho qualquer problema em pegar aqui numa folha e dizer, eu vou escrever um poema. Mas sem sobre nada, ou seja, inclusive escrever um poema sobre a própria linguagem, uma espécie de metalinguagem de escrita. Enquanto há pessoas que não, só conseguem escrever baseado em algo positivo ou negativo que eu influencio. Isso acontece comigo também, mas eu consigo escrever sobre a própria linguagem, sem nada me estar, pelo menos de forma consciente, porque inconscientemente há sempre algo que nos está a fazer mexer. Eu muitas das vezes acabo de escrever um texto, independentemente de depois quase sempre o registro de escrever, naturalmente, ou de o mexer, de acrescentar, cortar, melhorar, ou supostamente melhorar, e de repente olho para algumas coisas e digo, eu nunca me lembro, há muito tempo que eu não me lembrava disto e agora acabei de o escrever e nem me apercebi. Ou seja, isto para qualquer pessoa, mesmo que não escreva, quantas vezes nós andamos num sítio e a coisa mais corrente de dizer é, de repente há um cheiro, um odor que nos faz lembrar qualquer coisa de há muitos anos, nem sabemos explicar como, mas que aquilo não é a primeira vez aquele odor que nós temos. E às vezes nem sabemos explicar. E na escrita é a mesma coisa, nós temos tudo recalcado. E há uma coisa que por vezes nos faz saltar cá para fora. Eu, como disse, também antes do programa começar, eu em 2017 escrevi um livro, e isto só para dar este exemplo, em que a temática é o Alzheimer, um livro de poesia em que a temática é o Alzheimer, e na altura foi-me explicado que o Alzheimer tem formas diferentes de se manifestar nas pessoas. No caso específico da minha mãe, ela tinha momentos em que não fazia, num minuto ou dois, me tratava por filho, por pai, por senhor doutor, como depois ficava absolutamente em silêncio, por muito que eu se falasse para ela ou não, como depois, passado algum tempo, de repente, começava a cantar, e cantava como se fosse uma gravação. Porquê? Porque na visita anterior tinha acontecido a mesma coisa, e se fosse gravado, ela não tinha cantado um segundo a mais ou a menos do que estava a cantar agora. Era como se fosse uma gravação, e o que o médico me disse é que no caso dela era como se ela tivesse gavetas. Sim. E que de repente houvesse uma estremeção, fizesse com que as gavetas saltassem e que alguém pegasse nelas e as encaixasse sem estar a perceber de onde é que elas saíram. Okay. Portanto, estavam a encaixá-las já em sítios diferentes. E eu acho que a escrita, muitas das vezes,
não no ponto de estarmos com esse problema, tem muito a ver com isso. De repente há algo que faz com que haja uma oscilação interior, que saltam coisas que estão recalcadas há anos, que nós já nem fazíamos ideia que nos lembramos, e por vezes ficamos inclusive com a impressão, mas será que eu vivi mesmo isso? Será que isso aconteceu? É que ficamos ali sem saber realmente se aquilo aconteceu. Se não aconteceu, como é que o nosso cérebro foi buscar e aonde? Sim, esse livro que falou de Alzheimer, lançado em 2017, depois salta para os palcos do teatro também. Sim, esse livro que se intitula A Rose, It's a Rose, It's a Rose et Cetera, que é um título a partir do célebre verso de Gertrude Stein, A Rose, It's a Rose, pela temática, pela estrutura da obra, sim, tem uma adaptação teatral pelo Ricardo Kalash e foi representada no Convento de São Francisco em Coimbra, mas sobretudo pela temática e pela estrutura do livro, porque a estrutura está dividida em 3 partes. A primeira parte é um texto longo, único, herbertiano, um texto herbertiano, completamente herbertiano. A segunda parte é um conjunto de textos que são as sucessivas visitas ao lar, mas cada texto é um texto poético e tem uma resposta de reflexão, podemos dizer assim, filosófica, em prosa, e depois tem uma terceira parte, que é a terceira parte que mais perturbou algumas das pessoas que leram o livro, que é um conjunto de poemas, todos com 10 versos, em que supostamente o primeiro verso é uma pergunta minha para a minha mãe, e as outras 9 versos é a resposta dela. Mas do primeiro, nessa parte, que se chama precisamente essa parte, chama-se Rosa de Alzheimer, do primeiro ao último poema, o que se vai notando é a desintegração da linguagem. Ou seja, enquanto no primeiro texto há uma resposta supostamente relativamente lógica, quando se chega ao último texto, o texto está todo fragmentado, com intervalos, com palavras, só metade de palavras, com pontinhos, porque ela já não diz a metade das palavras, a repetição, o chamar precisamente de filho, doutor, enfim, é a destruturação total. Sim. E sim, teve, pelo tema, sobretudo pelo tema e pela estrutura, uma adaptação teatral, o que não é muito usual adaptar um livro de poesia, mas aconteceu e fiquei muito feliz na altura. Eu tenho uma provocação para fazer ao João também. Em 2009 integrou o livro O que é Poesia, uma publicação no Brasil. Chegou a alguma conclusão depois de participar nesta obra literária, João? Boa pergunta. Não, e perturba-me que alguém possa ter alguma conclusão para o que é poesia. Como vários poetas de forma diferente disseram nessa obra, nós conseguimos mais ou menos dizer o que não é poesia. Agora, dizer o que é poesia, isso é impossível. Até porque se fosse possível definir a poesia, ela terminava aí. Ela acabava aí, não é? Sim. A poesia, a arte em geral, não tem definição. Sim. Não tem definição, porque o fundamento da poesia e da arte em geral não é explicar nada. A partir do momento em que se tende que a arte, seja qual for o seu género, explica alguma coisa, não é arte ou a arte morreu. O objetivo, e se isso for conseguido, está plenamente conseguido, é, por um ínfimo segundo, poder provocar o espanto ou fazer com que a pessoa diga: eu vou ter que ler isto outra vez. Há aqui qualquer coisa que me perturba, bem ou mal, mas eu vou ter que ler. Isso é o objetivo. O desassossego. É o desassossego. É perturbar, desassossegar, fazer com que tu olhes, mas para ver. Quase que fazendo uma associação com o que Saramago dizia, que se puderes ouvir, escuta. E se puderes escutar, olha. Porque o que hoje em dia praticamente fazemos quase todos diariamente é ouvir e ver sem escutar e sem olhar. Sim. Muito bem. Portanto, é esse o problema, entre aspas. João, e o que é que o desassossega e o leva a escrever? Bom, muita coisa, desde questões pessoais, como não pode deixar de ser... O caso do Alzheimer que falava há pouco sim, reflete disso? Mas também coisas no dia-a-dia. Eu não cheguei a explicar exatamente esta parte. No meu processo de escrita. Sim. Eu posso realmente andar, por exemplo, um mês sem escrever um verso, não me perturba absolutamente nada. Zero. Às vezes até agradeço andar descansado.
De qualquer forma, quando escrevo algum poema, normalmente, quando eu escrevo algum poema, há sempre um segundo ou terceiro que eu escrevo, e se eu olho para eles e percebo que é como se fosse quase uma segunda e terceira parte do primeiro texto, imediatamente eu não consigo resistir e começo imediatamente, talvez o romancista falhado. Eu sempre tive, ainda não desisti de escrever um romance, apesar de achar que, precisamente porque o meu campo de ação é sobretudo a poesia, para escrever um romance eu terei que estar dedicado a tempo inteiro à escrita. Não ter mais nada. E, portanto, acredito que, quando me aposentar, espero que não demore muitos anos, ainda consiga escrever, por fim, um romance. Apesar de, em 2026, estar previsto a saída de um livro de contos extenso. Já saiu um pequenino livro em 2020 de contos, mas agora um livro extenso, que poderei, em primeira mão, para as audiências subirem, estou a brincar com toda a gente, dizer o título do livro. O livro é o título do primeiro conto, que esteve para ser publicado como novela, porque é um conto extenso, e irá dar 60 a 70 páginas de livro, e portanto isso é uma novela. Sim. Mas vai ser publicado como conto, o primeiro conto desse livro, e o livro chama-se As Moscas do Café Triste. Café Triste? As Moscas do Café Triste. Como eu costumo fazer em muito do que escrevo, sabendo que muito do que eu às vezes escrevo nos poemas, independentemente da qualidade intrínseca do texto, tem ali várias camadas que eu sei que a maior parte das pessoas não vão perceber, porque tem que ver com as minhas leituras, tem que ver com... E eu gosto sempre de deixar... Porque, uma coisa muito rápida, um dos escritores que eu acho que merecia o Nobel, e que foi um escritor que eu estudei na universidade de fio a pavio, mas que sempre foi olhado sobretudo como um grande académico, e é para mim um dos maiores escritores da segunda metade do século XX, chama-se Humberto Eco. Sim. E ele escrevia sempre sobre várias camadas, o texto tinha várias camadas, porque ele trabalhou sempre a partir de uma definição intitulada obra aberta, que, num resumo popular, podemos dizer que quanto mais a obra é fechada, mais a obra é aberta. Ou seja, a pessoa que lesse, tivesse a quarta classe, fosse formada em História, fosse formada em Literatura, fosse em Filosofia, lia sempre o mesmo texto sob uma outra perspectiva, ou sobre uma obra literária, ou sobre um romance policial, ou sobre um romance histórico, etc, etc. E eu tenho muitas camadas aquilo que escrevo. E aqui, nestes contos, principalmente neste primeiro, eu acho que isto está exagerado, essas várias camadas. Sim. E As Moscas do Café Triste é, sobretudo, o título, é a intertextualidade com duas das maiores obras clássicas da literatura contemporânea mundial. Muito bem. Teremos que esperar mas por mais novidades só em 2026. Para dizer que, se começa a escrever, é o romancista falhado, começo logo a estruturar o livro. Eu só tenho 2 ou 3 textos e defino logo se o livro vai ter 2 ou 3 partes, qual é o título do livro, qual é o título de cada parte que o livro vai ter. As decisões importantes ficam logo tomadas. Como se estivesse a tomar quase uma estrutura de um texto ficcional. No fundo, estás a sistematizar o trabalho, não é? E a partir daí começa a escrever com voragem, quase sem conseguir parar. A urgência. Exatamente. Okay. Mesmo que depois chegue ao fim, e agora encosta aí, daqui a algum tempo volta a ti, para trabalhar. Mas depois, se estiver novamente mais um mês sem escrever uma frase, não tenho qualquer... Há pessoas que não. Há pessoas que, se não 1 ou 2 dias não conseguem escrever alguma coisa, sentem angústia. Sentem-se mesmo mal. Eu não tenho esse problema. Funciona de uma forma... Mas que tem muito a ver, precisamente, com a minha ansiedade. Okay. Porque eu, no dia-a-dia, relativamente a outras coisas, enquanto eu não conseguir, supostamente, resolver ou encaminhar determinadas coisas, eu estou ali num alto stress. Sim. Depois, aparentemente, mesmo que não tenha solução, se são encaminhadas, posso estar ali à espera sem qualquer stress. Portanto, tem muito a ver sempre
Com a personalidade. com a personalidade de cada um, É, mesmo com que a pessoa ache personalidade que estamos a falar de coisas diferentes, e não é. Exatamente. Estamos a 10 minutos da conversa e eu pergunto... Pois sério? é, 10 minutos do fim, mais ou menos, e portanto eu proponho nós uma ficávamos- segunda ronda. Nós ficávamos aqui. Ficávamos aqui até à Aprender, meia-noite, no mínimo. não é? Chamávamos o Uber só para nos alimentarmos, fazíamos um intervalo ou dois e ficávamos aqui. Não sei, o João quer já começar ou posso começar pela Isabel agora? Se calhar. Olha. Isabel, o que é que trazes? O que é que eu trago? Realmente, alguém que já veio aqui. Como é que se chama? João Luís Barreto Guimarães. João Luís Barreto Guimarães. É um poeta maravilhoso também, gosto muito. Maravilhoso, que ganhou o Prémio Pessoa em 2022, aberto todos os dias. E porquê é que eu trago o nosso médico? Porque foi o médico realmente que introduziu a disciplina na formação de médicos sim. para que a humanidade, o lado humano, seja Valorizado na prática valorizado médica. através da poesia. Sim, sim. E é isso que eu acho extraordinário. E pego logo no primeiro, que é muito bonito e que nos mostra que a poesia é tudo. É tudo mesmo. E diz assim: há uma mão cheia de coisas à espera de acontecer. O copo quase a cair, a partir. O prazo quase a acabar. O vermelho do semáforo que reteve um par de vidas em instantes de ceder a sua vez à cor verde. Um rapaz na margem esquerda, além de calção caqui, parece estar a segundos de decidir se atira. A narcose que há num beijo, pagar a conta do gás, um furo novo no cinto, a coisa e o seu contrário, podia encher um poema com uma lista de coisas que estão quase a acontecer, uma, a todo o instante. A ordem, isso não sei. É muito bom. João Luís Barreto Guimarães, um grande poeta também, do Porto, e médico também, e que consegue espalhar a poesia, mesmo com alunos de medicina, quando parece que é assim uma coisa diferente e não é, totalmente distinta, e conseguimos encontrar pontos porque a poesia vive em tudo. João, o que é que nos traz mais? Ora bem, e como são dois poemas pequenos, mas eu poderei ler um e depois lerei o outro a seguir. Muito a seguir bem. A mim lês o poema da Filipa. E escolhi estes dois porque são duas formas diferentes de tratar o amor. E por isso eu escolhi-os. Eu vou ler o primeiro. Força. Este, sim, curiosamente, tem uma epígrafe e o poema foi trabalhado a partir da epígrafe. Não foi colocado à posteriori. Este foi mesmo trabalhado a partir da epígrafe daquele que é um dos 2 ou 3 maiores poetas, para mim, do século XX, W.B. Yeats. E a epígrafe dele é: se eu tivesse os tecidos bordados dos céus, ornados de ouro e prata em luz. E o meu poema, a textura da terra. Se Deus detivesse a textura guarnecida da terra, embelezada de homens e mulheres sob o sol, palavras acesas, turvos sobressaltos do verbo na língua do querer e do bem-querer, prolongaria essa textura sob nossas falas, adornada na claridade divina do erro e do pecado. Mas crédulo, possuo somente a poesia. É ela que prolonga sob nossas falas. Trilha lentamente, tu és a voz da minha poesia, esta pura nascente de palavra incorpórea. Se eu tivesse os tecidos bordados dos céus e Deus a textura guarnecida da terra, a poesia serias tu, a bordadura do amor e o centro do amor, tudo o que há de solícito, de ouro e prata, no vulto da fé. Uau, João. Nem sei. Agora vou eu e depois o João fecha. É isto? Muito bem, esta ronda. Eu trago mais uma vez Filipa Leal. Um poema que se chama O Mapa. E que eu acho que isto faz sentido para mim hoje, porque também ando assim um bocado à procura de caminhos e a questionar-me sobre muita coisa. E a Filipa também nos traz aqui uma reflexão interessante. E o poema diz assim: porque buscamos no cotidiano uma estrada onde se repita o amor e a casa de algum verão. Porque a memória tem sinais de trânsito e às vezes falamos muito e alto quando está vermelho para recordar e chamamos os amigos e de repente fica amarelo sem sabermos como. E no fim do dia, quando nos deitamos, cai o verde e tudo avança e as recordações são
em vez do sono, são em vez da vida, são em vez do verbo. Porque também nós temos montanhas e rios assinalados, e também em nós há itinerários principais e secundários, e ruas que vão da cabeça aos pés, quando a mão desejada nos percorre como carro de brincar. Porque também nós desejamos um novo aeroporto onde pousar a cabeça, ou pelo menos algumas obras no aeroporto onde desajeitadamente procuramos aterrar. Porque mesmo com 4 ou 20 autoestradas, continuamos a ter o caminho para o tanque onde mergulhávamos na infância. Porque andamos todos à procura uns dos outros, dentro e fora de quem somos, e parece que nos desencontramos, que paramos na estação de serviço errada, a 10 km, sempre a olharmos para o relógio, a 10 km, na direção uns dos outros, a 10 km, mas na estação de serviço errada. Porque o limite do corpo é o desenho do mapa e às vezes apetece rasgar, omitir, estender a fronteira, mas para isso há a guerra. Porque imediatamente fora desse limite, há outros e outros países invadidos por nós. Porque, no fundo, desejamos ser conquistados. Porque os países conquistados conseguem mexer no mapa e não ter culpa. Porque os países conquistados se reconstroem depois da guerra e antes do recomeço do amor. Somos um mapa circular, humano e excessivo. Não sei, ela traz aqui umas interrogações muito interessantes e pronto. Sim. Sim, gosto muito da Filipe. Sim. Intenso, não é? E agora vamos ouvir o outro lado da moeda do amor. De qualquer maneira, agradecer o convite, é um prazer. Ainda temos tempo para notas finais, depois da ronda, Então, uma forma diferente, completamente diferente de abordar a questão do amor. O título deste poema, Acreditamos, equivocamo-nos. Acreditamos que o amor era Deus, que a boca da lascívia era o Olimpo, que o instante, a noite, a manhã. Neste pueril jogo do antes e depois, equivocamo-nos, e tal como tudo o que se julga original engodo divino, a quem sempre aposta a fé, em sílabas vivas e surdo clamor, equivocamo-nos. Agora é preciso respeitar a fronteira da nossa solidão, a nossa, não a que se expõe, pois tudo o que escrevemos no corpo do mundo é amor, mas nem tudo o que é amor escrevemos no corpo do mundo. Que o nosso tempo era o nosso lugar, que os nossos olhos, as nossas fontes. Acreditamos, faz 1000 noites, faz 1000 auroras, faz 1000 versos. Equivocamo-nos. Ai, que bom! Obrigada, João. Obrigada. Meu Deus, eu acho que vou mergulhar depois, entretanto, na poesia do João Rasteiro, assim, nos próximos dias. Em novembro já vou trazer João aqui aos estúdios da Sintonia também. É ótimo isto, não é? Porque vamos conhecendo autores novos e às vezes sugerem aqui outros poetas que basta lerem um poema ou dois e nós identificamos-nos com alguma coisa ali, fica ali a semente e depois vamos procurar. A magia do programa também é isto, não é? Deixarmos a semente nos outros. Ora bem, vamos para notas finais e eu também tenho uma nota final hoje, é verdade, não costumo ter, mas tenho uma sugestão. Hoje à noite, os Turning Point, um coletivo de Santa Maria da Feira, composto pelo Simão Valinho, pela Lígia Lebreiro e pela Raquel Sousa, sobe ao palco do Cineteatro António Lamoso com o espetáculo Porque a Lua se Quebrou e onde vão apresentar um novo single também, penso que se chama Imensidão. Já cá estiveram nos estúdios, também já cá estiveram no programa Poesia Sem Fronteiras e dizer que Turning Point traduz-se numa fusão da palavra com a música em sonoridades que vão do fado à música eletrónica e industrial, da música popular portuguesa ao spoken word. Representam uma viragem contemporânea na forma de abordar a poesia e a música, porque sim, eles baseiam-se na poesia para fazer a sua música. Estão hoje no Lamoso a partir das 9h30 da noite. Quem ainda tiver oportunidade e não tiver programa para esta quarta-feira à noite parece-me adequado. Isabel, por norma, termina sempre, portanto, João, notas finais. Podíamos ter ficado aqui tão mais tempo, mas pronto. Sim, a conversa também guiou-nos para isto. É agradecer. Obrigada. Nós é que agradecemos. Fico sempre feliz de participar nestas coisas e de ver as pessoas lerem, discutirem, interessarem-se. Nós precisamos mais do que poesia, precisamos ser poesia. Com tudo o que isso possa querer dizer. Já agora uma provocação, há esperança para a poesia, estou a falar no sentido de haver mais leitores também para este estilo literário, temos também bons poetas. Eu espero que haja, e é essa a resposta que querem que eu diga. Sim. Mas por outro lado apetece-me dizer, precisamente porque a poesia não há esperança nenhuma, é por isso que ela ainda vai continuar e que ela vai persistir, não é? Porque nos dias de hoje a poesia é realmente inutilidade mais útil.
Sim. Olha que bonito. A E, portanto, inutilidade ela vai mais continuar. útil. Obrigada. E, portanto, agradecer e termino mesmo com um pequeno terceto de 10 segundos do meu livro A Divina Pestilência, ganhou o prémio Manuel António Pina em 2011, e o primeiro terceto, haiku, diz: os poemas virão inclusos quando afluir o orvalho, chegarão antes do pecado. Obrigada, João. Obrigada, Meu Deus, João. estou encantada. Pronto, já tenho mais uma paixão literária para depois, para os próximos dias. Isabel, fechamos sempre contigo. O que é que fica por dizer? Que mensagem gostavas de deixar? É que ler poesia, seja ela muito simples, seja ela mais complicada, mais difícil, como eu também humildemente admito aqui, o que importa é sentir, gostar de ler, gostar de palavras, gostar de escrever. E se calhar é isso que nós andamos a fazer com este programa. Mostramos poetas diferentes, palavras, poemas diferentes, Sim. para que qualquer pessoa se sinta bem a ler poesia. E que tiremos aquela ideia do erudito, do difícil, do inalcançável, do inatingível também. Como os jovens dizem, aquela seca. E vamos buscar o poeta que mais nos aconchega. Sim. Buscar as palavras do poeta que mais nos agrada. É esse o desafio. Sim, é verdade. E também o poeta que mais nos desassossega. Pelo menos eu gosto muito de ser desassossegada também com a literatura. João, muito obrigada. Isabel também. É um até já, porque nós em novembro regressamos novamente aqui ao programa Poesia Sem Fronteiras. A emissão de hoje fica por aqui. Estamos de regresso em novembro, na primeira quarta-feira do mês, depois das 6 da tarde, com novos convidados e também com a Maria Mar já aqui em estúdio. Da minha parte é tudo por hoje, mas depois das 9 da noite, mais logo, à Praça da República com Nelson Paes. As eleições autárquicas vão naturalmente estar em cima da mesa, na discussão. O programa com moderação de Nelson Paes acontece depois das 9 da noite, depois do Bloco da Informação. Boa tarde.